Depressão, ansiedade, traumas. O que esses três têm em comum? Os transtornos em gerais, mas especificamente a depressão, a ansiedade e os traumas. O que isso tem em comum? Experiências de dor. A depressão, ela não vem à toa. Muitas vezes as pessoas costumam dizer que é uma tristeza que vem do nada, sem motivo aparente. Ou as pessoas tendem a medir a dor. Por exemplo, a pessoa perdeu pessoas importantes ao longo da vida. E de repente, quando perde um bichinho de estimação ou um emprego, a pessoa fica depressiva. Mas dá para medir a importância de algo? É como uma gota, sabe aquela gotinha que vai pingando no copo e vai enchendo esse copo até transbordar? Às vezes pode acontecer algo assim de uma hora para outra muito drástico que causa realmente essa dor imediata. Mas às vezes são gotinhas que vão pingando até encher esse copo e ele transbordar. Copo esse emocional, não um copo de água em si, mas eu falo de emoções, sentimentos. A ansiedade, ela é um medo. Não só a ansiedade, ela é um medo, não futuro, a longo prazo, também. Mas ela é um medo do que pode acontecer agora, por exemplo. Algo errado pode acontecer, algo de muito perigoso pode acontecer. E ansiedade, na verdade, ansiedade todos nós temos, de alguma forma. Às vezes a gente fica ansioso para aquilo que a gente tanto quer acontecer logo. Nossa, a gente até costuma falar erroneamente, vamos combinar, eu não vejo a hora. Por que às vezes não acontece, né? Porque a gente fala isso, eu não vejo a hora. Então eu vejo a hora. Eu vejo a hora disso acontecer. Mas acontece que a gente exclama isso porque a gente quer que aconteça logo, né? Essa ansiedade é uma ansiedade normal, natural, que a maioria de nós, ou todos nós, temos de alguma forma. O ruim é o transtorno de ansiedade, a crise de ansiedade, né? Isso é ruim, a pessoa ela tem medo de tudo, ela começa a achar que tudo pode estar errado, ela pode atravessar a rua e de repente vir um carro e atropelar. Não é uma coisa normal de prudência, é algo realmente que paralisa, que afeta a vida da pessoa. Mas por que que existe isso? Por que que a pessoa tem isso? Por experiências negativas, experiências ruins, ou com ela, ou com pessoas próximas a ela, pessoas da família, amigos, enfim, às vezes até mesmo por consumo demasiado de informações e a pessoa acaba ficando com muito medo disso tudo. E os traumas também são de experiências muito, muito dolorosas. Tudo isso é dor. E a dor, ela costuma ser mais registrada pelo nosso cérebro do que os momentos de alegria. E por que isso acontece? Por que o nosso cérebro ele tem essa tendência de registrar as memórias de dor com mais facilidade do que as memórias de alegria? Não que nós não lembramos, né? Que se eu perguntar para você qual que é a memória feliz que você tem agora, a primeira que vem à sua cabeça, eu tenho certeza que vem, tanto da infância como até recente. Mas a questão é que nós lembramos, nós temos a tendência de lembrar mais os nossos momentos de dores, nos nossos momentos infelizes, porque o nosso cérebro ele tem a função de nos manter vivos. Vivos é a salvo. Então, se aquela experiência causou um desconforto, causou uma dor, aquilo soou para o nosso cérebro como algo perigoso, a nossa sobrevivência, então ele vai ficar emitindo esse alerta para a gente.
Entende? Então, por isso a pessoa fica ansiosa demais, aquele medo que tudo pode estar errado, depressiva, porque ela está sendo bombardeada com essas memórias ruins para que ela se mantenha a salva, porque para que ela se mantenha viva e a salva. Só que se ela tem essa função, e aparentemente pode até ser uma boa função, pelo menos eu vou sobreviver, mas aí que tá, eu vou sobreviver, mas não estou vivendo de fato, percebe? Porque esses medos, essas dores, elas paralisam aqueles que sofrem disso. Então, uma vez identificada essa dor, é necessário tratá-la. É necessário buscar a ajuda de um profissional para que você consiga superar a ansiedade, a depressão, os traumas. Ressignificar essas memórias de dor, para que quando olhar para elas, elas não sejam mais uma memória de dor, mas que ela seja não mais uma memória de dor, mas apenas uma memória de algo que gerou um desconforto naquele momento, gerou sim um medo, uma tristeza, mas que agora ela ficou realmente onde ela deveria estar, no passado. E que hoje você não está mais aprisionada a ela, mas que você está livre, não apenas para sobreviver, mas para viver essa incrível experiência de ser humano. Gente, a única certeza que nós temos é que nós um dia vamos partir. Todos nós, em algum momento, iremos partir. Alguns partem mais cedo, outros partem depois, como diz a Bíblia, né? Fartos de dias. Mas todos nós, em algum momento, vamos partir. Então, que essa vida, ela vale a pena. Que a gente possa viver com intensidade uma vida bem vivida. Pense nisso. Se você tem alguma memória de dor ou algumas memórias de dores que te causam ansiedade, depressão, traumas que te paralisam de alguma forma, você não é obrigado a conviver com elas. Você não precisa conviver com elas para o resto da sua vida. Busque a ajuda de um profissional. Eu sou terapeuta e para mim será uma honra, uma alegria e um prazer poder ajudar você a vencer essas dores que você tem carregado ao longo da sua vida. Me manda um direct, acesse o link na minha bio, converse comigo e eu vou mostrar para você como a terapia TRG, a qual eu trabalho, pode ajudar você a se libertar dessas dores. Um grande abraço e um beijo. Fiquem com Deus.